Bom, pessoal, dando prosseguimento aos demais autores após o Michel Foucault, do nosso texto Sexo Inventado, nós temos lá a Heloísa Buarque de Almeida e o Thomas Laqueur. Percebam que eles estão desenvolvendo pesquisas muito nesse sentido que nós debatemos no vídeo anterior, né? Fazendo aí uma crítica aos procedimentos da medicina e demonstrando que esses procedimentos eles variaram ao longo do tempo, né? Então, o que a Heloísa Buarque de Almeida, qual que foi a pesquisa dela? Ela analisou materiais médicos, sobretudo livros, enciclopédias dos médicos criados no século XVIII, e ela chegou à constatação de que naquela época, familiares que acreditavam que existia mulheres promíscuas ou mulheres com comportamentos de loucura, essas famílias elas tentavam fazer algumas interdições nesses corpos femininos. Então, a literatura médica daquele período acreditava que se tirasse no primeiro momento os ovários das mulheres, essas mulheres elas poderiam sanar a sua patologia aí entre aspas, né, que eles acreditavam na época, que seria elas sanariam a loucura ou então sanariam esse aspecto da promiscuidade. Com o passar do tempo, eles perceberam que isso não estava dando resultado, aí começaram a atribuir problemas ao útero da mulher. Então, curava-se loucura e promiscuidade por meio da retirada desses órgãos femininos, né? O Thomas Lacour desenvolveu um trabalho muito parecido. Ele foi pesquisar os manuais de medicina também do século XVIII e percebeu que naquela época havia uma compreensão médica de um sexo único. Então a genitália feminina estaria para dentro e a masculina para fora, mas não havia diferença aí, de sexo, segundo eles. Havia apenas uma diferença de grau, né? Obviamente o homem tinha uma energia vital mais forte. Eu falo evidente porque sempre acredita-se, né, que os homens são mais fortes do que as mulheres. E até mesmo por meio de práticas de observação da dissecação, a gente começa a perceber que a verdade científica, o saber poder daquela época, atribuía esse mesmo comportamento até mesmo da genitália, sendo uma para fora e uma para dentro. É irônico a gente perceber que, com o passar do tempo, esses procedimentos médicos foram refutados, né, pela ciência da saúde, pela medicina, e, ironicamente, a gente começa a ter, a partir da década de 70, década de 80, um grande avanço tecnológico das ciências médicas, e com isso a gente começa a ter a possibilidade da intersexualidade, aquilo que os médicos lá do século XVIII acreditavam que poderia ocorrer e que foi refutado ao longo de todo esse tempo, passa a partir desse momento, década de 80, a ser uma realização possível, né? Um homem e uma mulher se tornarem transgêneros. Então é interessante a gente perceber nesse aspecto como que todas essas discussões realizadas por esses autores tiveram muito como base esse livro História da Loucura, aonde o Foucault vai descrever que o surgimento dos primeiros hospitais não foi com o objetivo de sanar as doenças como a gente vê hoje, né, nos nossos hospitais, mas o grande objetivo dos hospitais era justamente colocar essas pessoas que davam trabalho para a família ou que a família acreditava que tinham comportamentos desviantes, né? Então os primeiros pacientes dos hospitais eram essas mulheres promíscuas, os indigentes, aquelas pessoas que, em certo sentido, não tinham uma colocação dentro das sociedades. Nesse aspecto, pessoal, além do livro A História da Loucura, Foucault ficou muito conhecido como esse livro Vigiar e Punir, e temos aqui especialmente um capítulo chamado Corpos Dóceis, aonde o Foucault vai explicar que todos esses procedimentos da ciência médica, na verdade, são procedimentos que passam por toda a nossa vida, né? Então a descoberta do corpo como um objeto de saber poder. Foucault vai falar que com a abertura das cidades e com o surgimento da modernidade,
a gente começa a caminhar para uma sociedade disciplinar, onde há um controle minucioso dos corpos das pessoas, sobretudo baseada numa nova arquitetura que começa a se configurar. E essa arquitetura ela tem muito a ideia do batalhão do exército. Só perceber as nossas salas de aula, né, pessoal? Sempre tem aqui um capitão, um professor que está controlando os corpos de todos os alunos. Os alunos devem estar enfileirados, né? Devem estar divididos e bem distribuídos no espaço para que haja o controle dessa figura que detém o saber-poder. E além disso também é uma distribuição desses indivíduos nos tempos, né? Ou seja, o indivíduo tem hora marcada para chegar em todos os lugares, seja na aula de sociologia, na aula de química, seja no seu trabalho na fábrica, no escritório. Então Foucault vai dizer que a modernidade ela imprimiu essa docilização dos corpos das pessoas justamente nas suas arquiteturas modernas, seja dentro da nossa casa, seja nos hospitais, seja no presídio, seja na escola ou na oficina e na fábrica, né? Então vivemos esse período de disciplinarização dos nossos corpos. Entretanto, a discussão Foucaultiana ela extrapola e ele demonstra atualmente que a gente está vivendo um outro período, que seria o período da biopolítica. E essa discussão é uma discussão que a gente vai fazer mais para frente, a partir do segundo ano. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo e abraço para todos vocês e qualquer coisa tiramos as dúvidas no chat. Até!